Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M e hoje eu venho trazer para vocês aí uma sugestão de tapetes, mantas ou colchas que vocês quiserem fazer com esse quadradinho de fio conduzido que eu já tenho no canal. A proposta desse vídeo é ensinar para vocês como que vocês podem fazer uma emenda bem fácil aí para os seus quadrados de crochê. Eu fiz com esse quadrado que é fio conduzido, que já tem no canal, mas vocês podem fazer aí com qualquer quadradinho que vocês tiverem. Então, neste vídeo vocês vão aprender a fazer as emendas e eu vou sugerir aí esse bico que eu faço muito nas minhas mantas. Então, ele fica bonito no tapete também, como vocês podem ver, né? Ele é feito, é um bico muito fácil de fazer, com algumas poucas carreiras a gente termina, né? Faz uns picôs aqui na ponta, mas vocês que estão fazendo manta, estão me perguntando que bico que vocês podem colocar nas mantas de vocês, então é esse aqui, gente, é um bico ideal para vocês colocarem nas suas mantas. O tapete tem 64 centímetros de comprimento por 45 de largura e o peso dele é mais ou menos 350 gramas. Este peso com o fio 100% algodão de número 6 e eu trabalhei com uma agulha 3,5. Então, se vocês querem aí uma sugestão para vocês fazerem os seus quadradinhos, as suas mantas, fiquem comigo aí até o final do vídeo. Deixem um like para mim, se inscrevam no canal se vocês não são inscritas, comentem e compartilhem. Tudo isso ajuda no crescimento do canal. Tchau, gente. Boa aula a todos. Eu vou começar esse passo a passo ensinando para vocês como que vocês emendam os quadradinhos. Então, vocês têm que ir lá no canal, né? Eu já deixei o link na descrição para vocês fazerem o quadradinho. Então, se vocês quiserem esse quadradinho, tem no canal, ou vocês podem escolher qualquer outro quadradinho do canal, tá? Então, eu vou começar esse passo a passo explicando para vocês como que a gente faz a emenda dos quadradinhos e depois a gente vai fazer esse bico aí bem facinho, que nem eu já falei para vocês aplicarem em projetos maiores, tá bom? Então, vamos começar o passo a passo, primeiro com as emendas dos squares, né? Dos quadradinhos. Eu vou explicar para vocês uma emenda bem simples para vocês fazerem aí, usarem nos quadradinhos de vocês. Então, como eu falei antes, há vários tipos de emenda, mas nós vamos fazer esta aqui para o meu tapete. Então, a cor que vocês usaram aqui nessa última carreira, a minha é a marrom, é a que a gente vai usar para emendar. Nós vamos emendar do avesso da peça. Então, eu vou explicar para vocês aonde nós vamos usar a agulha, porque nós vamos usar a nossa própria agulha de crochê. Nós usamos aqui, ó, as duas laçadinhas para fazer o nosso ponto de crochê. Só que para o nosso fechamento, a gente vai usar essa laçadinha de cima, vai ficar aparecendo e nós vamos fechar na outra laçadinha, tá? Então, a gente vai fazer uma laçadinha só. Como a gente vai fechar do avesso, olha, as duas peças do avesso. Então, a gente vai pegar assim, olha. Essa parte de cima é onde a gente vai pegar. E essa parte de baixo vai ficar para o lado direito, ó. Sempre a parte de cima que a gente pega. Então, este lado, a mesma coisa, ó. A gente vai pegar na parte de cima e a parte de baixo vai ficar lá do lado direito. Nós pegamos a parte de cima
e aquela parte lá vai ficar do lado direito. Então, vamos fazer na prática para vocês saberem, tá? Como existem várias formas de fechamento, se eu fizer um vídeo só de fechamento, a gente só vai fazer fechamento e vocês não vão ver na prática, né, gente? E tem vários realmente, né? Então, cada quadradinho aí eu vou dar de um jeito para vocês e vocês vão aprender na prática. Como isso aqui é um tapete, aí se vocês gostaram desse fechamento, vocês podem fazer para colcha de vocês aí. Se vocês estão fazendo mantas, colchas, peseiras, o que vocês estiverem fazendo, vocês podem fazer esse fechamento. Eu escolhi para o meu tapete, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, o nó aqui na nossa agulha, tá? O nosso nó corrediço e vamos deixar aqui na agulha. Então, a gente vai identificar a corrente. Esse cantinho aqui, nós fizemos duas correntinhas, né? Então, a gente vai pegar na correntinha próxima ao ponto alto. Olha, como é importante, como eu sempre falo para vocês saberem identificar os pontos do crochê. Olha, esse aqui, esse Vzinho aqui, olha, é do ponto alto. Então, esta é a primeira corrente, esta é a segunda corrente. Então, ó, esta aqui é que fica mais próxima aqui do ponto alto. Então, é aqui que a gente vai colocar. Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês saberem. Deixa eu colocar assim a agulha, ó, para vocês saberem que é aqui que a gente vai colocar a nossa agulha, tá? Então, agora a gente vai vir nesse aqui. Então, olha, vira para vocês assim, ó, para ficar mais fácil, tá? Para vocês identificarem o primeiro ponto, que o primeiro ponto, né, se vocês fizerem assim, vai dizer, ai, como que eu vou olhar? Então, vira para vocês, ó. Esse aqui é o ponto alto, olha, o Vzinho do ponto alto, então, esta aqui é a correntinha mais próxima do nosso ponto alto. Aqui é que a gente vai pôr a nossa agulha, só que a gente vai pôr aqui, ó, de trás para frente, porque a gente está fazendo do avesso, tá? Olha ali, aí a agulha eu já coloquei ali, ó, para ficar mais fácil, né? Porque a gente já identificou a primeira corrente, ó. Então, aqui eu vou pôr a minha agulha. Assim é que eu vou começar o meu trabalho, tá? A gente vai colocar peça com peça. Então, vocês já imaginaram, né? Ó, 3 pontos altos e tem uma corrente, corrente com corrente. Ponto alto com ponto alto, corrente com corrente. E aí vocês não vão perder nada, porque os dois lados são iguais, tá? Então, a gente vai fechar aqui, gente, com ponto baixo. Vocês sabem fazer ponto baixo, então, olha que simples o fechamento. Coloquem a linha no dedo para a gente fazer o nosso ponto baixo. Então, vocês vão laçar, olha, puxem pelas duas argolinhas. E aí, vocês fazem o ponto baixo. Essa aqui vai ser o primeiro ladinho. Aqui tinha duas correntes, né? Então, essa segunda corrente a gente vai usar do lado de cá, tá bom? Ali a gente só faz na primeira corrente. Então, agora a mesma coisa, olha, eu tenho 3 pontos altos aqui na minha frente. Olha o Vzinho, eu vou fazer nesse daqui da frente, ó, bem virado para mim, o que aparece bem para mim aqui. Aí quer dizer que o de baixo, ó, vai ficar lá pro lado direito, então tá certinho. Aí eu vou identificar aqui, olha aqui os meus 3 pontos altos. Eu vou fazer na argolinha da frente, porque a outra ali, ó, vai ficar para o lado direito. Então, vocês entendendo isso, vocês vão entender que vai ficar uma laçadinha lá do lado direito. E vocês não vão fazer errado, tá? Então, olha, a gente pegou dos dois, puxamos a linha e fazemos um ponto baixo. Aí vocês vão se ajeitando para fazer. Se vocês quiserem pegar na agulha assim, vocês façam o que vocês acharem melhor. Tem gente até que faz crochê assim também, né? Então, vocês vão vendo qual é o melhor jeito. Eu vou pegar assim para poder explicar para vocês, né? Olha aqui, ó. Esse aqui de cima, com aquele de cima lá do outro lado. Puxamos pelas duas alcinhas e fazemos um ponto baixo. Pode dar uma ajustadinha assim. Então, olha, esse da frente, bem aqui onde aparece pra gente... E do outro lado, o de cima também. Ó, a gente fez os 3 pontos altos. Agora, a gente chegou na corrente, olha, porque tem 1, 2, 3 pontos altos. Olha a corrente aqui, gente. Olha aqui, ó. As duas laçadinhas. A gente vai pegar na de cima. Ó, ajusta bem o ponto. Aí, a gente vai identificar a corrente do lado de lá, ó. Que é essa aqui, tá? Ó, bem no lado de cima.
puxamos a linha pelos dois, tentem fazer a mão assim mais levinha, quem tem o ponto muito apertado, né, para vocês poderem fazer aí os pontos baixos sem nenhum problema. Então, o da frente, olha lá, e de cima, né, do lado de lá. E vocês vão contando, né, porque vocês sabem que aqui tem 3, ó, eu tenho que fazer 3 pontos altos, então eu vou identificando os meus pontos altos para eu não perder nenhum, olha, o de cima e o de cima lá, ó, correntinha de cima do outro lado. Aí agora eu cheguei de novo aqui, ó, na correntinha entre um e outro, então eu sei que eu vou colocar aqui, ó, no da frente, de cima, aí eu vou procurar lá a correntinha, ó, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Olha aqui a correntinha, em cima, tá? Vou buscar a linha e vou fechar, tá? Toda vez que vocês deixarem o trabalho assim, vocês põem o marcador, que aí o trabalho não solta. Olha, a emenda que vocês vão fazer é esta aqui, assim que aparece a emenda. Então, ela não é uma emenda invisível, ela vai aparecer um pouquinho de cor. Então, por isso é que vocês usem a cor. Como é um tapete, gente, eu achei que não tinha problema de fazer assim. Na verdade, não tem problema nenhum de fazer as suas colchas, mantas dessa forma. Simplesmente foi o fechamento, o primeiro fechamento que eu escolhi para explicar para vocês. Porque esse aqui é o fechamento mais fácil que tem. Porque é um ponto baixo, é o que vocês sabem fazer, é muito fácil de pegar aqui, ali, né? E nós vamos fazer aqui, ó, até a última correntinha. Aqui a gente não começou na correntinha, aqui a gente vai terminar na correntinha. A gente vai fazer, olha, o ponto alto, ponto alto, ponto alto e essa correntinha. Aqui é que a gente vai terminar de fechar aqui o nosso quadradinho. Tá bom? Então, assim, olha, fica bem seguro e vocês vão fazendo até chegar aqui. Lembrem-se que tem a laçadinha, vocês vão pegar esta de cima e a do lado de cá é a que aparece para vocês, ó, essa aqui, porque a lá de trás vai aparecer lá. Então, eu acho que fica bem bonito aí, vocês não vão se arrepender de fazer esse fechamento. Vamos fazer que depois eu vou explicar para vocês a lógica do resto do tapete. Aí eu não sei que tamanho que vocês estão fazendo, né, a peça de vocês. Então eu mostrei a peça aí no começo do vídeo para vocês, então a minha eu escolhi este tamanho, né, para fazer esta peça. Então se vocês estiverem fazendo uma colcha, vocês já sabem que vocês vão fazer aí em tiras, né, vão fazer aí aos poucos, e aí vocês param quando vocês acharem que está bom o tamanho que vocês querem, né? Eu tenho aqui um tamanho de um tapete e é isso que eu vou fazer. Então, vamos fazendo. Eu vou fazer aqui mais um pouquinho com vocês, né? Vocês sempre podem voltar o vídeo. Aqui nos 3 pontinhos, para quem tiver no celular, ou aqui embaixo, para quem tiver no computador, tem a configuração do vídeo. Vocês podem fazer com que esse vídeo fique mais lento, tá? Então, tudo isso vocês podem controlar aí no aplicativo de vocês do vídeo, tá, gente? Põe legenda, tira legenda, a qualidade do vídeo. Se vocês estão achando que o vídeo não tá com uma qualidade boa, vai ver aí o aplicativo de vocês, tá? Vocês é que tem que mexer aí no aplicativo. Então, vocês vão fazendo aí devagarzinho, vocês podem voltar o vídeo para ver eu fazendo, ó, mas é muito simples. Laçada de cima. Aí eu vou lá do outro lado, vejo a laçada de cima, olha, passo e faço o meu ponto baixo. Aqui eu já sei que eu tenho 3 pontos altos na minha frente, eu vou pegar o primeiro e o outro lá do outro lado. Um ponto baixo. Laçada da frente, olha, lá em cima, laçadinha de cima. Então, a gente sempre verificando, vocês não vão errar, tá? Não vão ter que desmanchar, ó. Aqui é o meu último ponto alto. Aí eu pego a laçadinha de cima, aí eu já sei que tem uma corrente, aí eu vou procurar aqui a minha corrente, ó, laçadinha da corrente. Aí eu vou lá na corrente do lado de lá, ó, laçadinha na corrente. E puxo os dois. Muito simples, né? Espero que vocês acertem aí a fazer o de vocês. Olha que graça que fica o nosso fechamento, né? Com a mesma cor, então eu acho que fica assim esse detalhezinho e fica bem bonitinho.
Eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer a lógica aqui do nosso tapete, para vocês já irem se preparando como que vocês vão fazer. Então, olha aqui, gente, vocês vão colocar as tiras, tá? Que vocês vão fazer. Então, eu comecei a emendar essas duas, eu vou... Quando eu terminar aqui, eu vou continuar com essas duas e depois eu vou pôr mais duas, tá? Então, esta aqui é onde termina o meu tapete. Depois eu vou pôr mais uma lá e termino o meu tapete. Então, eu vou começar a emendar por tiras. Então, aqui, quando eu fizer esse lado todinho, essa tira e essa tira vão estar emendados. Aí, eu vou começar a emendar aqui, ó. Eu vou passar por cima do que eu já tenho aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, ó, para vocês, para ficar mais fácil, eu faço no meu também, tá? Eu tô explicando para vocês, mas eu também faço isso para ficar mais fácil. Eu vou ter que identificar aquela correntinha que a gente começou aqui. Então, não custa nada vocês colocarem uma marcação. A marcação pode ser um alfinete, um outro pedacinho de fio assim, de outra cor, um fio de outra cor. Eu falo para vocês investirem no marcador, porque é uma coisa simples do crochê e a gente usa bastante. Olha aqui o que eu vou fazer. Olha, esse quadrado eu tô começando a emendar aqui, ó, que eu parei com vocês, tá? Então, agora eu vou continuar. Quando eu parar aqui, ó, eu vou continuar aqui, 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 aqui. Então, eu vou ter que pegar a primeira corrente. Então, eu já vou marcar a primeira corrente para ficar mais fácil para mim. Então, olha, identifiquem os 3 pontos altos e a corrente logo aqui próximo ao ponto alto, é esta corrente. Lembrem-se que eu vou pegar aqui na correntinha de cima, ó, na laçadinha de cima. Eu já vou pôr aqui o meu marcador. Então, olha, façam isso por toda a peça, por todo o quadradinho, para ficar mais fácil. Aqui a mesma coisa, ó, é o final do meu quadradinho. Então, eu identifico os 3 pontos altos, ó, uma corrente e outra corrente. Então, é nesta primeira corrente aqui que eu vou parar, na laçadinha de cima. Então, é aqui que eu vou fazer. Então, quando eu juntar o próximo, ó, é ali que eu vou juntar, tá? Na primeira corrente. Então, quando eu pegar o próximo, eu já vou marcar também, olha. Tem os 3 pontos altos, olha aqui os vizinhos dos pontos altos. Esta é a corrente mais próxima, é aqui que eu vou marcar, porque depois essa vai ficar para o outro lado. Então, olha, marquem todos os quadrados. Olha, eu marquei esse quadrado, agora eu vou marcar esse também, ó. Viro para mim para ficar mais fácil, né? Fica mais fácil assim, ó. Tem os 3 pontos altos e as duas correntes. É a primeira corrente aqui que eu vou marcar. Tá bom? Ó, na parte de cima. Então, quando eu chegar aqui, gente, ó, eu vou fazendo com vocês, tá? Quando eu chegar aqui, ó, eu vou pegar esta corrente com esta corrente e vai ficar o ponto baixo. E depois eu faço ponto alto com ponto alto, depois a corrente com a corrente. Então, vocês marcando assim, ó, fica mais fácil, tá? Então, veja só. Ó, eu parei mais ou menos por aqui, né? Que eu estava fazendo aí com vocês, fora da câmera, mas olha, a mesma coisa, eu vim fazendo aqueles pontos, né, pontos baixos. Então, olha aqui, eu vou fazer ali para vocês saberem, para não ter dúvidas. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Olha, eu parei no ponto alto, tá? Então, aqui para mim, olha, eu vou fazer a correntinha, que é aqui em cima, né, a argolinha de cima e a argolinha de cima, tá? Correntinha com correntinha. Aí, eu vou pegar o ponto alto daqui com o ponto alto de lá. Tá, gente? Então, eu vou fazendo, vocês vão me ver fazer aí, ó. E vocês vão treinar o de vocês, que vocês vão fazer muito facilmente. Simplesmente lembrem que é a da frente. Sempre as alcinhas de cima, né? Ó, tô na correntinha agora. Correntinha. Ó, esse aqui é o meu último ponto alto. Agora, é a correntinha que falta eu fazer. Então, aqui eu já sei, olha, a correntinha, vocês marquem, tá? Ó, correntinha, aqui tem duas correntinhas, é na primeira correntinha. Então, o meu quadrado, esse quadrado, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui já tá emendado e eu vou fazer uma tira, tá? No comprimento do meu tapete. Olha, essa é a nossa emenda. Agora, eu vou colocar mais 2 quadrados, tá?
Então, aqui o meu eu vou emendar agora. Olha aqui, gente, o que que a gente vai ter que fazer. Eu vou pegar lá o marcador da primeira corrente com aqui este aqui para mim fazer o nosso ponto baixo, tá? Então, olha aqui, ó. Onde está o marcador é a primeira corrente, tá? Onde está o marcador é a primeira corrente. Então, a gente vai pegar no quadrado daqui virado para vocês, ó, que nem a gente fez aqui no começo. Esse primeiro quadrado na de cima, e lá onde estava o marcador, que é a nossa corrente mais próxima do ponto alto, ó, igual a gente fez, a gente faz o ponto baixo. Ajustem assim, ó, e a gente já emendou. Então, agora a gente continua fazendo a mesma coisa. Sempre comecem aqui no quadrado que tá aqui próximo de vocês, né, ó, enfia a agulha sempre aqui no primeiro, e depois lá no segundo quadrado, olha, o primeiro ponto alto, olha como tem 3 pontos altos. Outro ponto baixo. Vão ajustando assim, ó, com a mão, e vocês vão pegar prática e vão treinando esse fechamento. É um fechamento para qualquer coisa e é o fechamento mais fácil, tá? Esse aqui é o fechamento mais fácil. Olha, eu vou mostrar para vocês de novo como fica. Ó, nós vamos, deixa eu virar aqui. Olha aqui, gente. Nós estamos fechando, olha aqui, ó. A gente veio daqui fechando, fechando, ó. E esse aqui tá aberto. Então, depois a gente vai fazer uma tira passando por aqui. Vamos então fazendo, é a mesma coisa, tá? Ó, ponto baixo. Alto com alto, corrente com corrente, alto com alto, corrente com corrente. Quando chegar aqui, vocês já sabem que tem que fazer a marcação. Ó, eu vou colocar o marcador, então aqui, ó, 3 pontos altos e uma corrente. Então, olha, se vocês virarem para vocês, é a corrente, corrente próxima ao ponto alto, mas, ó, lembra que a gente tá do avesso, tá? Então, é esta corrente próxima ao ponto alto aqui, ó, tá? Não é aqui, é aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3 pontos altos e uma corrente. Vocês viram para vocês para ficar mais fácil identificar a corrente, ó. Que é essa corrente aqui. Porque a outra corrente, olha, gente, a outra corrente, a gente vai fechar do lado de cá. Porque eu ainda tenho mais quadrados para colocar, ó. Eu tenho mais quadrados, então a minha corrente depois, na hora que eu fizer esta tira, eu vou usar essa corrente. Então, olha, façam então os marcadores, que eu acho que fica, quando vocês forem colocar, fica mais fácil. Vocês vão emendando, primeiro nesse sentido, e depois neste sentido. Então, a gente está fazendo na horizontal, e depois eu vou fazer na vertical, tá? A minha peça aqui já está emendada, eu emendei aqui na horizontal, né? Então, olha, esses lados estão abertos. Aí, eu simplesmente coloquei aqui o marcador para não ficar solto assim os quadrados, né? Para ficar mais fácil fazer emenda. Então, agora a gente vai emendar a vertical que tá solta, tá bom? Então, nós usamos uma correntinha para emendar aqui e a próxima correntinha a gente vai usar aqui, porque a gente vai fazer assim, ó. A gente vai virar a peça. E agora a gente vai emendar igualzinho a gente fez, tá? Aqui na horizontal. Então, vocês façam a mesma coisa, olha, corrente com corrente, igualzinho lá eu ensinei para vocês. Ponto alto com ponto alto, quando chegar aqui eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer. E pronto, olha, a peça de vocês já está pronta. No meu caso, como eu falei, são apenas 6 quadrados, mas se vocês quiserem fazer uma passadeira, uma colcha, o que vocês estiverem fazendo, vocês comecem a fazer as tiras, né? Assim, ó, na horizontal. Depois que vocês tiverem a tira grande, né? Vocês vão acrescentando, né? E aí, a gente vai virar e a gente vai fazer a emenda das tiras, né? Quantas tiras forem necessárias. No meu caso aqui, olha, só tem essas duas aqui para eu emendar. Então, eu vou fazer aqui um pouquinho, quando chegar aqui eu vou mostrar para vocês e depois a gente vai fazer o resto do tapete.
eu comecei a emenda por aqui, igualzinho eu expliquei para vocês, tá? Então, aqui, olha, eu estou chegando no centro aqui, onde a gente fez aquela emenda. Então, olha, a gente continua a fazer ponto sobre ponto, assim, né? Pegando um ponto do lado e um ponto do outro, tá? Então, aqui, olha, eu vou fazer os 3 pontos altos que faltam, ó, segundo, e aqui é o terceiro. E aqui nós temos uma corrente, olha, uma corrente de um lado e uma corrente do outro, tá? Porque é a corrente que sobrou. Então, vocês abram assim o trabalho, olha, identifiquem aonde está a corrente. Eu sei que aqui é marrom, né? Pode ser que vocês aí seja um pouco difícil para ver, mas vocês vão ver no trabalho de vocês. Olha, vocês procurem a corrente que vem logo depois do ponto alto. Olha, é uma corrente do lado de cá. E tem que ter esta corrente do lado de lá, porque a gente deixou ela sobrando, né? Ó, então, a gente faz o ponto baixo, ó, da corrente, tá? Deste quadrado e daquele quadrado. Agora, a gente faz uma corrente e vamos lá para o outro quadrado. Então, a gente procura a corrente do outro quadrado, ó. Tem 1, 2, 3 pontos altos, ó, e aqui é a corrente. É só vocês usarem aqui, olha, vocês olharem, olha, olha o vizinho aqui do ponto alto, olha, 1, 2, 3 pontos altos, e essa aqui é a corrente que sobrou, porque esta corrente a gente já emendou aqui, ó. Então, esta corrente, olha, é a corrente que sobrou. Então, a gente enfia a nossa agulha, um ponto baixo, né, que nem a gente tem feito aqui em todo lado, e pronto. A gente já passou a emenda. Então, agora a gente tem 3 pontos altos aqui à nossa frente, olha, para fazer os pontos baixos, ó. Pega de um lado, pega do outro, pega de um lado e pega de outro. Olha aqui. Aí, a nossa emenda fica assim, tá bom? E aqui na frente, olha, fica assim, bonitinho, ó. A gente pode arrumar um pouquinho com a mão, tá? Eu sei que é marrom assim, é uma cor mais escura, né? Mas eu já tinha feito esse quadrado aí, né? É uma encomenda esse quadrado. Então, é só para vocês entenderem, né? Espero que vocês entendam bem aí a emenda, porque é muito fácil, gente. E fica bacana assim na frente, né? Ó. Aqui é a pontinha do quadradinho. Eu estou emendando ali ponto alto com ponto alto. Então, eu vou ir até onde está a corrente, tá? Ponto alto com ponto alto, e agora a corrente, ó. A primeira correntinha deste lado e a primeira correntinha do lado de lá, tá? Um ponto baixo, a gente corta a linha, faz uma corrente e puxa, ó, esse aqui é o nó. Então, quando a gente fizer agora aqui o acabamento, então, isso aqui a gente põe ali pra trás, né, e faz o acabamento aqui, né, direitinho no nosso tapete. Então, olha, o meu aqui, este lado já está pronto, eu vou fazer mais esse lado aqui, e vocês façam quantos lados vocês precisarem fazer aí na peça de vocês. Então, ele fica assim, emendado, eu tenho outras emendas no canal, se vocês quiserem fazer outra emenda neste quadradinho aqui, vocês também podem, tá, gente? Eu fiz essa emenda para vocês aprenderem a fazer uma outra emenda diferente. No canal tem essa emenda com ponto baixíssimo, mas tem muita gente iniciante que escreveu para mim, disse que teve um pouco de dificuldade para fazer o baixíssimo, então vocês podem fazer o ponto baixo, tá bom? Isso não vai influenciar, esse relevinho aqui não vai influenciar no tapete de vocês, tá? Vai ficar bonito do mesmo jeito e vai ficar bem seguro. Então, é um jeito de vocês fazerem uma emenda bem fácil numa peça de vocês, em qualquer peça, e fica bem seguro, fica bem bonito, tá? Então, eu vou terminar o meu e volto para explicar para vocês como que a gente faz o acabamento em volta do tapete. Agora, a gente vai fazer o acabamento em volta da peça, e esses fios aqui, né, que são os que sobraram, vocês passem assim, olha, algumas correntinhas,
assim, dentro da correntinha, só para ele sair aqui da frente, tá? Para não atrapalhar a gente. Então, ó, depois a gente faz o acabamento bonitinho. Então, vocês só passem aqui numas correntinhas e puxem ele para cá. Então, agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo em volta de todo o nosso tapete ou o trabalho que vocês estiverem fazendo, né? No meu caso, é um tapetinho. Se vocês estiverem fazendo um tapete maior, é sempre a mesma coisa. Vocês vão pegar o fio e nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Então, a gente põe aqui, ó, na agulha, primeiro nó do crochê, e a gente vai começar, olha, nós vamos deixar o canto, tá? Pra gente fazer o acabamento depois. Então, a gente vai começar fazendo os nossos pontos baixos, a gente pode colocar aqui nessa aberturinha aqui, ó, e a gente vai fazer um ponto baixo, assim, ó. Aí, a gente já prende a nossa linha. Então, em cada ponto, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Ó, cada pontinho. Lembrem-se que o crochê são esses Vzinhos aqui em cima, então aqui é que a gente põe a agulha, olha, as duas laçadinhas. Quando a gente chega aqui entre um e outro, a gente pode fazer assim, tá? Não vai ter problema nenhum, não vai atrapalhar aqui a lógica do nosso tapete. Vocês só atentem, porque nós temos 3 pontos altos, ó, então tem que pegar o pontinho aqui, ó, as duas laçadinhas, tá? Do primeiro ponto. Então, vocês sempre sabem que vocês vão fazer 3 pontos baixos em cima de cada ponto alto, né, que são 3, e depois vocês vão fazer um aqui na corrente. Então, olha, nós vamos fazer ali até chegar ali na ponta. Ó, chegamos aqui na emenda, né, entre um quadrado e outro, que a gente fez a nossa emenda no avesso. Aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos fechados juntos, tá? Então, a gente faz assim, ó, a gente enfia aqui no espaço, né, que é o buraquinho do leque, né, olha, e deixa na agulha, tá? Pode segurar com o dedo. Na emenda aqui, olha, bem na emenda, bem na pontinha aqui, ó, vocês puxem a linha de novo e deixa na agulha. E aqui no meio, ó, do leque, que é a pontinha do leque, façam a mesma coisa, olha, a gente fica com 4 laçadinhas. Agora, a gente vai tirar as 4, tá? Só isso, nós fizemos 3 pontos baixos fechados juntos. Agora, a gente tem 3 pontos altos na nossa frente, a gente continua a fazer aqui os pontos baixos, tá? Então, essa aqui vai ser a primeira carreira, ó, depois a gente arruma aqui com a mão, ó, e vai ficar retinho aqui, tá? Porque nós ainda vamos fazer outra carreirinha de ponto baixo. Então, vocês vão fazendo ponto baixo, até chegar aqui. Aí, eu vou explicar para vocês como vai ser o canto, e depois é tudo igual. Vocês vão continuar com pontos baixos, e no canto vão fazer o que eu vou explicar para vocês. Aqui eu cheguei no canto, então, olha, eu ainda tenho os 3 pontos altos aqui na minha frente para fazer, né? Estou fazendo os pontos baixos em cima dos pontos altos. Então, eu cheguei no canto. Então, aqui no canto, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e outro ponto baixo. Tá bom? No cantinho. Aí, a gente vira, ó, o nosso trabalho e continua fazendo os pontos baixos. Lembrem-se que aqui tem 3, ó, nós temos 3 Vzinhos. Então, vocês não podem perder esse aqui, ó, que tá bem prensadinho aqui, olha, as 2 laçadinhas do ponto, ó, tá? Então, sempre vão prestando atenção que vocês têm que fazer os 3 pontos baixos em cima dos 3 pontos altos. E na correntinha, a gente faz outro ponto baixo. Então, vocês façam isso aí por toda a volta, e depois a gente vai fazer a segunda carreira de acabamento. Aqui estou chegando no fim. Então, nós chegamos lá onde a gente colocou o nosso ponto baixo, né? Então, olha, nesse Vzinho, que é o Vzinho do ponto baixo aqui, olha, em cima do ponto, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. E é assim que a gente vai fechar todas as carreiras. Então, agora, olha, nós fizemos uma carreira de ponto baixo, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo, só que a gente vai pegar agora nessa alcinha de trás do ponto, tá?
Então, o ponto ele tem as duas laçadinhas e a gente vai pegar apenas na laçadinha de trás. Então, vai ficar um efeitozinho bonitinho aqui na frente, porque a laçadinha da frente vai ficar aparecendo, tá? Então, a gente faz uma corrente e quando a gente terminar aqui a nossa volta, nós vamos fechar nessa corrente aqui, tá? Com o ponto baixíssimo. Então, a gente só vai seguir agora fazendo ponto sobre ponto, né? Ó, então, a gente fechou aqui, pegamos aqui a correntinha de trás e fazemos um ponto baixo. E é assim que a gente vai fazer em todo o nosso tapete. E eu vou explicar ali para vocês como é que vocês vão fazer no canto, tá? Então, conforme a gente for fazendo assim, ó, aqui vai ficar aparecendo, né? Esse detalhezinho assim bonitinho, tá? Então, vocês façam até chegar aqui no canto. Chegando aqui no canto, nós fizemos um ponto baixo, né, na carreira anterior. A gente fez um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo aqui no mesmo ponto. Então, olha, vamos identificar os pontos, ó. O ponto baixo é esse Vzinho, aí tem uma correntinha, outra correntinha, e esse aqui é o último ponto baixo que a gente fez. Então, a gente vai deixar esse aqui para trabalhar aqui, ó, quando a gente virar a nossa peça, tá? E a gente vai usar aqui esses 3 pontinhos aqui pra gente fazer a curva, tá? Então, eu tô explicando assim só para vocês entenderem, ó, porque a gente vai continuar. No primeiro ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixo. Na correntinha, seria a primeira correntinha, olha, a gente vai fazer um ponto baixo, duas correntes, e na próxima correntinha, olha, na próxima, a gente faz outro ponto baixo. Então, a gente fez aqui, olha, um arredondamento, a gente fez um cantinho. E agora, a gente continua, tá? Então, em todos os cantinhos, vocês vão fazer a mesma coisa. Quando chegar aqui, ó, no próximo canto, vocês identifiquem como é que a gente fez aqui, ó. A gente fez um ponto baixo, duas correntes e outro ponto baixo, ó. Então, este ponto baixo, a gente deixa pra cá. E a gente trabalha aqui nas 3 correntes, que nem eu falei, ó. A gente faz um ponto baixo, depois aqui na corrente a gente faz um ponto baixo, duas correntinhas, e na próxima corrente o outro ponto baixo, tá? Então, faça aí o de vocês e a gente vai se encontrar aqui para fechar a nossa carreira lá naquela correntinha que a gente pôs o marcador. Aqui eu já estou chegando lá no final da carreira, ó. Então, a gente tem mais um pontinho aqui para fazer e nós vamos fechar com um ponto baixíssimo ali na corrente, tá? Só que eu vou explicar para vocês um bico agora muito fácil. É um bico que geralmente a gente faz em mantas e colchas e vai ficar bonito no tapete também, né? Então, como esse quadradinho aqui o pessoal gostou bastante para fazer, está fazendo colchas, né? Muita gente aí me mandou foto, né, das coisas que estão fazendo com esse quadradinho. Então, eu vou explicar para vocês aí como vocês podem fazer um bico na manta aí na colcha de vocês, ou mesmo nesse tapete aqui, né? Cada um deve estar fazendo aí de um jeito diferente. Então, aqui na aula eu vou dar a sugestão para vocês de um bico bem facinho aí para vocês poderem fazer. Então, nós vamos usar outra cor de linha. No meu caso aqui, eu vou usar o cru, mas vocês podem escolher qualquer cor do tapete, podem fazer cada carreira de cores diferentes, né? Ou a cor que vocês escolherem. Então, esse todo o intuito aí desse tutorial, como vocês já sabem fazer o quadrado, né? O quadrado é de outro vídeo, é vocês adaptarem aí algum bico, né? A esta peça para ficar uma peça bonita. Então, agora a gente vai trocar a nossa linha. Para trocar a linha, a gente vai trocar aqui quando a gente fechar. Tá bom, gente? Então, a gente faz assim, ó. A gente teria que fechar ali no marcador com um ponto baixíssimo, né? Como a gente fez aqui nas duas carreiras. E essas carreiras também de ponto baixo, vocês podem fazer quantas vocês quiserem. Eu já expliquei para vocês aí como é que a gente faz a curvinha, né? Então, é só vocês fazerem quantas vocês quiserem. Então, esta peça aqui pode ser só o bico de ponto baixo, vocês podem fazer um jogo americano, ou vocês podem fazer esta sugestão. Então, aqui, olha,
correntinha, que a gente faria aqui o ponto baixo, né? Nós vamos enfiar e vamos puxar a linha nova. Então, vocês coloquem no dedo a linha nova, né? A gente enfia aqui na corrente e em vez de puxar aqui esta linha do trabalho, a gente vai puxar aqui, ó, a linha nova. Então, a gente faz o baixíssimo. E é isso que a gente quer, ó. Eu vou ajustar aqui, ó, vou puxar minhas linhas para ajustar aqui, ó. Então, o que que acontece? A linha nova está saindo da correntinha, então é isso que a gente quer. Então, agora nós vamos fazer uma preparação aqui com esta cor. A gente não corta essa aqui, ó, porque a gente vai usar ela no nosso bico, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, olha, nós vamos fazer uma corrente e no mesmo local aqui, que é a correntinha, a gente faz o ponto baixo. Tá? Então, este aqui é o ponto baixo aqui da nossa carreira. Quando a gente terminar, a gente vai fechar ali no ponto baixo, tá bom? Então, a gente faz 3 correntes, pulamos 2 correntes e na terceira a gente faz um ponto baixo. Então, este aqui vai ser o ponto por toda a nossa carreira. Nós subimos as 3 correntes, pulamos dois pontos, né, que são esses Vzinhos, olha, pulamos os 2 pontos baixos e no terceiro a gente faz outro ponto baixo. Então, aqui a gente continua a fazer esta repetição até chegar lá na ponta. Se vocês estiverem fazendo aí um tamanho diferente, quando chegar aqui na ponta, a gente adapta, né? Então, eu coloquei aqui um marcador, ó, naquelas 2 correntes de separação, para eu saber que aqui é o meio. Então, aqui eu vou fazer aqui, ó, esse mesmo ponto aqui, eu vou fazer aqui no meio, tá? Nessa pontinha. Então, eu vou fazendo aqui até chegar para explicar para vocês como vocês vão fazer. A gente vai fazer mais uma carreirinha e depois é apenas repetição. Vocês sempre vão repetir esta carreira aqui de uma cor diferente, né? E a cor do tapete. Então, a cor diferente e a cor do tapete. Quando chegar aqui na pontinha do tapete, a gente não vai fazer um bico, tá? A gente vai fazer arredondado, porque esse bico aqui, o que eu estou explicando para vocês, para dar a sugestão, né? É para vocês fazerem nas mantas também, né? Então, ele vai ficar um pouco diferente. A gente vai fazer, olha, os 3 correntes, olha, eu cheguei aqui na pontinha. Pulamos os 2 e bem aqui no espaço das 2 correntinhas, a gente faz o nosso ponto baixo. Fazemos as 3 correntes, pulamos de novo, olha, os 2 pontos, lembrem assim que são os Vzinhos, né, os 2 pontos, e fazemos ali, olha, o ponto baixo. Então, a gente não está fazendo um biquinho aqui, tá? A gente está fazendo arredondado. Então, o nosso tapete aqui, ele vai ficar com uma forma um pouquinho diferente. Esse aqui é o próximo canto, ó, e aqui na minha conta tem 3 pontos. Então, não faz mal, gente, a gente não precisa pular 2, a gente pula os 3, tá? Aí, colocamos ali no meio, que é o cantinho, que é o espaço das 2 correntes. Fazemos as 3 correntes, aí quando chegar do lado de lá, a gente pula os 2 de novo, tá? Porque aqui não vai fazer diferença, ó, depois vocês não vão ver aqui que a gente pulou um pontinho a mais. E a gente vai arredondando aqui o nosso bico, tá? Da nossa peça. Aqui eu já cheguei no final, dei toda a volta, né? Fiz toda essa volta aí nas nossas argolas. E a gente teria que fechar aqui no ponto baixo com um ponto baixíssimo, só que eu vou trocar de linha. Então, eu vou deixar essa aqui, vou pegar do trabalho e vou trocar a linha aqui nesse ponto baixíssimo aqui do fechamento. Ó, eu ponho aqui no meu dedo, vou colocar no ponto baixo e trazer a linha aqui pra frente, ó, puxa e puxa, um ponto baixíssimo. Aí, a gente ajusta essa cor aqui, ó, e a gente já trocou a nossa linha. Agora, a gente vai começar a carreira já com a cor nova, a gente põe a nossa agulha aqui dentro da alcinha, fazemos um ponto baixo e 2 correntes, tá? Esse aqui equivale ao nosso primeiro ponto alto. Quando a gente terminar, a gente vai fechar na segunda correntinha. Então, a gente faz mais 2 pontos altos. E uma corrente de espaço, tá? Então, agora, a sequência que vocês vão fazer, porque sempre o primeiro ponto aqui, sempre um pouquinho diferente, porque a gente tem que subir as correntinhas, né? Então, o que vocês vão fazer dentro de cada argolinha, até chegar lá no canto, são 3 pontos altos, dentro dessa argola.
e uma corrente de espaço. Agora é só fazer essa sequência, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, até chegar no canto. Quando vocês chegarem em cada canto, vocês vão fazer assim, ó, nós fizemos um ponto baixo ali naquele espaço de 2 correntinhas, né, ó, então fica, esse aqui é o nosso cantinho, fica uma alcinha aqui e uma alcinha aqui. Então, e nos 4 cantos vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão fazer 6 pontos altos aqui e 6 aqui, tá? Então, a gente vai dobrar esse bloquinho aqui, porque a gente vai precisar na próxima carreira que tenha esse número aqui dentro. Então, em todo cantinho, quando vocês chegarem no cantinho, deem a corrente de espaço e façam 6 pontos altos em cada alcinha dessa, ó. 3, 4, ó, vocês podem apertar assim para caber, ó. Apertem assim, ó, para caber todos os 6 pontos. Uma corrente de espaço, virem a peça, porque a gente vai começar agora ao lado daqui, ó. Então, a outra alcinha também vai ter 6 pontos altos. Cinco e 6. Uma corrente de espaço, tá? E aí, vocês continuem a fazer a nossa sequência de 3, uma corrente, 3, uma corrente. Então, o nosso cantinho aqui, ó, vai ficar com todos esses pontos. Aí, na próxima carreira, eu vou explicar o que vocês têm que fazer também. Então, vamos lá. Aqui eu cheguei no final de novo, eu fiz toda a peça, esse aqui é o meu último cantinho, né? Eu fiz 6 pontos altos, 6 pontos altos, sempre uma corrente de espaço, né? Entre cada bloquinho. Aqui eu já fiz a minha corrente de espaço e eu vou fechar ali na nossa segunda correntinha, tá? Com um ponto baixíssimo, porque olha, a correntinha e esse Vzinho aqui de cima aqui da varetinha do nosso ponto alto, né? Então, esta aqui é a nossa segunda correntinha. Então, simplesmente eu faço um ponto baixíssimo. A gente vai fazer a próxima carreira e a gente vai trocar a nossa linha, porque a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, tá? Então, a gente vai caminhar aqui com ponto baixíssimo, no primeiro ponto alto, e a gente vai trocar a nossa linha aqui, ó, porque eu preciso da cor neste aqui. E a gente sempre troca num ponto anterior à nossa linha. Então, eu vou deixar ali, ó, eu tento deixar para o lado de cá, porque eu vou precisar, né, essa nossa linha do trabalho. Ó, vou ajustar. Vou pôr no meu dedo, porque eu vou puxar agora aqui com ponto baixíssimo, ó, vou puxar a linha nova, ó, puxo e puxo, tá? Ponto baixíssimo, pronto, ó, eu já troquei. Então, agora aqui neste aqui, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Então, o nosso ponto baixo, ele ficou todo de uma cor só, ó. Vzinho e Vzinho, todo de uma cor só, é isso que a gente quer. Então, agora, só fazer a repetição que nós fizemos ali embaixo, a gente vai fazer aqui, ó. 3 correntes, entre um bloco e outro, um ponto baixo. 3 correntes, entre um bloco e outro, outro ponto baixo. Tá bom? Então, vocês vão fazendo até chegar aqui no cantinho. Chegando aqui no cantinho, olha, eu fiz o ponto baixo, ó, sempre depois do bloquinho de 3, né? Agora, a gente tem o bloquinho de 6, então, a gente só vai dividir no meio aqui, tá, gente? Ó, a gente vai fazer as 3 correntes, então, a gente conta, ó, 1, 2, 3 pontos baixos, pontos altos, ó. Então, aqui, ó, entre um e outro, a gente faz o nosso ponto baixo, tá? A gente só dividiu aqui, ó. Então, faz 1, 2, 3, ó, e continuamos aqui, tem uma corrente de espaço, né, ó. Pulamos os 3, colocamos o ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, ó, já vou virando a peça. Pulamos aqui os 3 pontos altos e aqui, ó, bem no meio aqui, entre um ponto e outro, o ponto baixo.
1, 2, 3, e agora a gente já tem a corrente aqui de espaço, né, ó, 1, 2, 3, e aqui a gente continua a fazer a nossa peça. Então, é só continuar, ó, toda a peça, quando chegar no cantinho, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Passou o bloquinho, faz o ponto baixo. Aí, a gente divide esses 6 aqui, ó, divide no meio, né? Então, fica 1, 2, 3 para um lado, ó, e 1, 2, 3 para o outro. Então, aqui no meio, a gente vai colocar o ponto baixo. E aqui a gente continua, ó, entre um bloquinho, esse blocão e outro blocão, o ponto baixo. E quando a gente chega no bloco de 6, a gente divide no meio, ó. 3 para um lado, põe o ponto baixo, pula os 3, ó, e continua, tá bom? Esse nosso bico é só repetição, então nós fizemos 2 carreiras e nós vamos repetir essas carreiras, né, pelo tamanho que vocês quiserem. Mas aqui, olha, a primeira carreira, só para vocês saberem, né, a largura da peça, ela tem 15 bloquinhos de 3 pontos altos, até a gente chegar aqui no canto, que tem bloquinho de 6 e bloquinho de 6. E o comprimento da peça ficou com 23 bloquinhos de 3 pontos altos, até chegarmos no canto aqui, que tem bloquinho de 6 e bloquinho de 6. Aqui eu cheguei no final da carreira, então eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, só que eu já vou aproveitar e trocar a linha, tá? Então, a gente troca a linha aqui nesse ponto baixo, porque eu preciso da cor aqui, ó, nesta argolinha, porque eu vou fazer pontos altos nas argolinhas. Então, simplesmente aqui, olha, eu vou colocar a minha agulha, em vez de eu puxar o branquinho, eu vou puxar aqui, ó, a cor marrom do trabalho. Então, simplesmente, olha, eu puxo e puxo de novo, tá? Aí, eu já troquei a minha cor, olha, eu ajusto um pouquinho e eu vou começar a usar agora a cor do trabalho, que é o marrom. Então, aqui, olha, eu vou ter que ter nessa alcinha 3 pontos altos. Então, eu começo aqui, o começo é sempre um pouquinho diferente, porque a gente sobe pontos, né? Ó, eu vou fazer um ponto baixo e 2 correntes. Quando eu der a volta aqui, eu vou fechar na segunda corrente, tá? Então, a gente faz mais um ponto alto e outro ponto alto. Somam-se 3, tá? E uma corrente de espaço. Então, isso é o que nós vamos fazer agora aqui por toda a volta do nosso trabalho, vai ser apenas repetição. Simplesmente em cada alcinha dessas aqui, vocês vão colocar 3 pontos altos e uma corrente de espaço. Então, vocês podem fazer aí por toda a peça, inclusive no cantinho, tá? Em todas essas alças, vocês vão fazer essa mesma repetição, 3 pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu cheguei no fim da carreira, vou fazer a corrente de espaço e vou fechar ali na nossa segunda corrente que a gente fez. Então, a gente põe a agulha e faz um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Agora, eu vou fazer, então, a última carreira aqui do nosso bico, né? Um bico muito fácil, muito usado em mantas, né? Que nem eu falei pra vocês. E eu vou usar aí, então, a cor que eu tinha uma sobrinha ainda aqui, olha, da cor do meu quadradinho, né? Então, se vocês quiserem colocar a mesma cor aqui que vocês estão fazendo aqui, esse detalhezinho, vocês podem. Mas eu vou colocar essa aqui, que assim eu já acabo ali com mais esse restinho que eu tenho, né? Então, aqui nós vamos fazer assim, olha, a gente fechou. E a gente vai trabalhar a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, aqui, ó, entre os bloquinhos de 3 pontos altos. Só que a gente vai fazer um picô, tá? A gente vai fazer o ponto baixo e o picô. Então, para mudar de linha, a gente vai fazer assim, a gente tem 2 pontos para andar até colocar a cor aqui, né? Então, a gente, no primeiro ponto alto aqui, ó, a gente caminha com um ponto baixíssimo. Agora, depois que a gente fez esse baixíssimo, agora a gente vai trocar a nossa linha. Então, a gente deixa aquele lá que a gente vai fazer o acabamento, põe a cor nova aqui no dedo. E vamos puxar aqui o baixíssimo com a cor nova. Então, a gente põe a agulha aqui no ponto alto, puxamos aqui a nossa cor nova, puxamos e puxamos, ó. Ajusta, pronto, a gente já trocou
a nossa linha. Agora, a gente vai trabalhar aqui entre os bloquinhos. Então, nós fazemos um ponto baixo e um picô. O picô a gente vai fazer 3 correntes. E a gente volta aqui, ó, esse Vzinho, que é o Vzinho do ponto baixo, a gente pega a primeira alcinha e mais a outra alcinha, olha, ficamos com 2 na agulha. Agora, a gente vai fazer o ponto baixo. Então, a gente laça, ó, ficamos com as 2 alcinhas, né, as 2 argolinhas, e puxamos o ponto baixo. Então, esse aqui é um picô. Agora, a gente dá 2 correntes de espaço e vamos lá no próximo e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente faz o ponto baixo, subimos as 3 correntes. E aqui, olha, a gente volta na laçadinha, pega esta e pega essa. E fazemos o ponto baixo. Esse picô é o picô mais fácil que tem, tá? A gente também poderia fazer um baixíssimo, mas podem fazer o ponto baixo que vai ficar bonito também, ó. Puxamos, eu vou arrumando assim, ó, a peça, vou arrumando com o meu dedo assim, para eu poder laçar e puxar as 2 correntinhas. E 2 correntes de espaço. Então, isto aqui vocês vão fazer por toda a nossa peça, né? Sempre as 3 correntes, façam o picô. E aí, a gente já terminou o tapete. Ok? Então, vocês façam aí por toda a nossa peça e a gente se encontrar aqui para fechar o nosso tapete. Eu cheguei aqui no final da carreira e eu fiz o picô, vou fazer as 2 correntes e vou fechar com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo que a gente fez, tá? Então, a gente pega aí as 2 laçadinhas ali, ó, do ponto, puxamos a linha e puxamos mais uma vez. Uma corrente, cortem, ó, e puxem, tá? Porque essa correntinha aqui já faz o nó, tá bom? Então, agora é só fazer o acabamento aqui atrás, do mesmo jeito aí que vocês sempre fazem a linha, né? É só a gente esconder. Então, vocês vão colocar cor com cor, né? Pra não aparecer, não interessa que é aqui atrás, né, gente? Tem que ficar um acabamento também bonitinho, ó. Então, a gente vai passando aqui, tentando esconder a linha por todas as laçadinhas aqui de trás, ó. Por isso que a agulha é importante, tá? Qualquer agulha que vocês tiverem que passe o fio que vocês estão usando, vocês podem usar, tá bom? Então, vocês só põem pra lá e pra cá, vocês podem voltar um pouquinho. Se não tiver espaço pra voltar, vocês continuem caminhando assim, ó, que nem eu tô caminhando. E aí, depois aqui na última laçadinha, eu sempre passo 2 vezes, tá, gente? Então, tem vários jeitos aí de a gente fazer o acabamento, ó. Essa última, onde está saindo, eu passo de novo, assim, ó. Aí, ele dá uma travadinha, vocês não precisam fazer mais do que isso, porque isso aqui é apenas para esconder a linha, tá? Então, vocês façam isso com todas as linhas que estão aqui, e a nossa peça já está pronta. Eu vou mostrar para vocês aí a visão de cima, né, da peça pronta, e vocês pegam e vocês arrumem com a mão. Tá bom? Arrumem bastante assim com a mão, que ela vai ficar certinha. É que a gente fica com o crochê assim, ó, e aí ele fica sempre, parece que tá embabadando, mas olha, é só questão de vocês puxarem o fio. Então, vocês vão arrumando, coloquem numa mesa, olha, e arrumem assim, que vai ficar direitinho aí a peça de vocês. Então, é isso, gente. Essa aí é a nossa peça final. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer. Vocês sabem que o quadradinho, vocês têm um vídeo separado, né? E tem outros tipos de quadradinho, se vocês quiserem fazer, vocês podem aplicar as técnicas que vocês aprenderam agora nesse vídeo. Então, vocês podem
emendar os seus quadradinhos. Se vocês estiverem fazendo uma manta, vocês façam esse bico, porque é muito fácil de fazer e fica muito bonito nas mantas, tá, gente? Vocês podem fazer um pouco maior. Lembrem-se, quando vocês terminarem o tapete, para vocês sempre, olha, arrumarem bastante o tapete, porque cada um tem um ponto diferente no crochê. Tem gente que tem o ponto bem apertadinho, não precisa fazer isso, né? Mas olha, sempre é bom a gente vai passando a mão assim no tapete, ó, e ele vai, os pontos vão indo todos para o lugar. Muito obrigada a todos vocês aí que ficaram comigo até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de aprender aí algumas técnicas e fazer esta peça aí na casa de vocês. Eu espero que vocês se animem e façam peças maiores também. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Tchau, gente, até o próximo vídeo.